Otomano é um império multiétnico, multicontinental, multirreligioso. A gente tem uma mania equivocada de achar que o Império Otomano é a Turquia, são os turcos. Não são. Vocês sabem muito bem que, inclusive, as províncias árabes do Império Otomano, né, abrigavam ali uma série de povos, religiões e culturas diferentes, que não são turcos, obviamente. Então, os armênios também estão dentro desse universo. Os armênios eles ocupam a parte oriental do Império Otomano, né, a região que hoje se chama de Anatólia, mas também a região da Cilícia, ou a região mediterrânea do Império Otomano, que é mais ou menos por aqui. Então, os armênios estão concentrados nessas 6 províncias otomanas, aqui a leste, e também na região da Cilícia, que está aqui, que os armênios chamam de Quilíquia ou Quilíquia, mais ou menos 100 cidades e 3.000 vilas. Os armênios também, com a fragmentação dos Balcãs, né, quando os Balcãs passam a ser países independentes, os armênios passam a ser a maior minoria otomana, né? Ou seja, a maior minoria não muçulmana dentro do Império Otomano. Então, isso vai transformar os armênios, mais à frente, em um alvo dentro da política genocida que o Império Otomano vai executar durante a Primeira Guerra Mundial. Tá? Algo também que a Muna disse, e é de conhecimento de todos vocês, acredito eu, porque daí vem, como a Muna falou, boa parte da explicação da imigração de árabes para as Américas, é a piora de qualidade de vida dos cidadãos otomanos no século XIX, sobretudo dos cristãos. Então, isso afeta a comunidade árabe de uma maneira avassaladora e também os armênios. E, nesse sentido, nós vamos ter o nascimento, dentro do Império Otomano, de movimentos nacionais, movimentos de contestação da ordem otomana, tentando trazer para as minorias alguns tipos de direitos que essas minorias não tinham ou eram negados. Aí, nesse sentido, os armênios vão criar os seus partidos políticos, suas sociedades de vilas e cidades, compatriotas e coisa e tal. E, nesse sentido, também, alguns armênios intelectuais, homens de negócios, que tinham contatos com o Ocidente, vão acionar essas potências ocidentais, sobretudo a França, pedindo algum tipo de proteção, algum tipo de intervenção para as minorias otomanas. Então, isso tudo está acontecendo no final do século XIX, que é essa situação de radicalização da situação dentro do Império Otomano. Isso tudo vai chegar numa situação extrema com o sultanato de Abdülhamid II, que vai ficar no trono otomano de 1876 até 1909. É o sultão que vê o Império Otomano se fragmentando. É o sultão que tem ali o dever nas mãos de conduzir o Império no seu momento mais dramático e mais perigoso. Ele é um cara completamente paranoico. O sultão Abdülhamid II ele tem uma mania de perseguição, ele acha que todo mundo está tentando matá-lo, tentando envenená-lo. Então, ele é muito adepto a teorias conspiracionistas e a planos megalomaníacos de dominação do seu império. Então, nesse sentido, ele vai enxergar os armênios, também outras minorias, mas focando aqui nos armênios, ele vai enxergar os armênios como um grande risco à integridade do império. O sultão Abdülhamid II ele acredita que os armênios estão prestes a iniciar um processo revolucionário nacionalista que vai separar a Armênia do Império Otomano. E com isso seria, basicamente, virtualmente, o fim do Império Otomano, já que os Balcãs já haviam se emancipado e agora os armênios desejavam fazer o mesmo. Tá? Para resumir um pouco essa história, meus amigos, os armênios não tinham, no final do século XIX, nem forças nem condições de criar uma Armênia independente. Isso era um plano muito incipiente de algumas elites armênias. Elites armênias que muitas vezes nem estavam dentro da Armênia, dentro do Império Otomano, estavam na região do Império Russo, onde hoje é a Geórgia, então, ou mesmo Baku, no Azerbaijão. Ou seja, é uma paranoia criada dentro do Império Otomano, uma série de propaganda ali também feita contra os armênios, mas fato é que ele vai organizar um plano de extermínio da população armênia, sobretudo das principais cidades otomanas. E aí ele vai usar um argumento religioso, chamar os armênios de infiéis, vai chegar a declarar jihad contra os armênios, ou seja, vai ter ali um aspecto religioso também nessa morte de armênios no final do século XIX. A religião instrumentalizada para a morte, para os massacres. Não vamos colocar a religião como causa dessa situação. Eu estou aqui explicando para vocês que é uma conjuntura política bastante complexa e a religião ela é instrumentalizada para a morte desses armênios. Fato é que no final do século XIX, cerca de 200 mil armênios são mortos. É um período de aumento da violência otomana contra as suas minorias. Eu tenho certeza que vocês já ouviram dos seus ancestrais
quando eram crianças, adolescentes, enfim, histórias sobre o que os turcos fizeram com os seus pais, avós ou bisavós. Então, isso é algo que está acontecendo em todo o Império Otomano, mas com os armênios é algo mais sistemático, e algo mais disseminado devido ao tamanho da comunidade armênia dentro do Império Otomano. Aqui nós temos uma capa de uma revista europeia, da Le Rire, da revista francesa Le Rire, que vai pintar o Abdülhamid como o sultão sangrento, o sultão vermelho. Vocês podem ver na imagem, aí vem todo aquele estereótipo orientalista que a Amanda comentou mais cedo. Ele está sendo pintado como essa figura que a morte o abraça, e o seu nome está grafado a sangue aqui no topo da publicação. Então, vai ter toda uma propaganda europeia em cima dos massacres de Abdülhamid II aos armênios para imputá-lo de culpa e falar: esse sultão, ele é o atraso, ele é o não civilizado, ele ameaça a civilização, ele ameaça a cristandade, então ele deve ser derrubado. Isso e muitos outros fatores internos ao Império Otomano vai fomentar o surgimento de uma oposição secular e modernizadora dentro desse império, que são os chamados jovens turcos. Os jovens turcos são jovens oficiais dentro do Império Otomano, que têm condições de estudar fora do Império Otomano, então vão estudar em Londres, Paris, Genebra, Berlim, e voltam para o Império Otomano com ideias de reformar o país, modernizar o país, através de uma via autoritária. Então, eles querem derrubar o sultão e instituir um regime moderno, secular, porém autoritário, até mesmo um pouco militarista. Para quem tem memórias da aula de história da escola, vai lembrar dos tenentes brasileiros, do tenentismo brasileiro. É um movimento parecido. Os tenentes brasileiros, que vão ser lá o movimento tenentista em 22, a partir de 1922, eles estudam junto com os jovens turcos em algumas academias militares europeias. Então, é um movimento parecido, é uma cabeça parecida. Tanto que o nosso lema no Brasil é ordem e progresso, e dos jovens turcos é união e progresso. E o nome do partido político dos jovens turcos é Comitê União e Progresso. E esses camaradas, eles vão começar um processo dentro do Império Otomano de modernização do Império, de crítica ao sultão, e que o Império deve ser um país moderno, assim como é o Império Britânico, o Império Alemão, a França, etc, etc. Isso tudo se dá diante de uma queda do Império Otomano a olhos vistos. Então, nós temos os Balcãs consolidando a sua independência, esses massacres hamidianos contra os armênios repercutindo muito mal, e é o momento que os jovens turcos, vocês podem ver aqui na imagem também, eles vão ter a faca e o queijo na mão, como a gente diz lá em Minas, para assumir, para dar vazão ao seu projeto de tomada do Império Otomano e de afastamento do sultão Abdülhamid II. Então, nesse ínterim, os armênios vão ver esse movimento dos jovens turcos com simpatia e vão apoiar esses jovens turcos, da mesma maneira que os gregos vão fazer. Então, com o apoio dos armênios, dos gregos, dos judeus e seguramente de minorias árabes dentro do Império Otomano, os jovens turcos vão conseguir, em 1908, dar um golpe no Império Otomano e assumir o poder naquele império. Então, o sultão é afastado, o sultão ele é mantido como uma espécie de uma figura, porque o sultão também ele é o califa do Islã sunita, então não pode simplesmente sumir com o sultão, ele tem que ser mantido em algum lugar, mas ele é afastado dos seus cargos políticos. Então, nessa imagem, vocês podem ver, eu gosto muito dessa imagem, porque vocês estão vendo aqui a Liberdade, que é uma figura feminina, sempre uma figura feminina em perigo, que tem que ser salva pelos homens, que vocês estão vendo aqui em volta. Ela tem uma corrente que está sendo quebrada pelos jovens turcos. Enquanto isso, aqui atrás, bandeiras turcas, bandeiras otomanas e bandeiras gregas se irmanam nesse sonho de liberdade. Aqui em cima voa também um anjo simbolizando a liberdade, e aqui nós temos Viva a Constituição, em turco-otomano, em francês e em grego. Então, essa imagem ela mostra, simboliza o que era o ideal daquela revolução, uma revolução liberal, uma revolução que queria dar algum tipo de aparato de cara moderna para esse país, que é o Império Otomano. Só que essa lua de mel dos jovens turcos com as minorias não dura muito. Em 1909, nós vamos ter um grande confronto na cidade de Adana. É uma cidade que é bem dividida, na região da Cilícia, de Quilíquia. É uma cidade bem dividida de população armênia e turca. Os armênios são minoritários, mas tinham uma presença importante nessa cidade.
Aí, por algum motivo trivial, né, uma briga de rua, uma briga de trânsito nos dias de hoje, armênios e turcos, um armênio e dois turcos, eles se estranham nas ruas de Adana, e aquilo acaba ganhando escala e vira uma briga entre armênios e turcos nessa cidade. Esse evento em Adana vai causar a morte de algumas centenas de armênios nessa cidade, e vai mostrar para os armênios que, olha, talvez esses jovens turcos não sejam assim, né, aquilo que a gente esperava, aquilo que a gente acreditava. Talvez eles não sejam confiáveis, né? Portanto, o processo que a gente fez em 1908 de apoio a esses jovens turcos, que fez com que muitos grupos armênios se desarmassem e buscassem vias parlamentares, institucionais, de luta política dentro do Império Otomano, talvez tenha sido um erro. E os armênios vão, então, dar um passo atrás em relação aos jovens turcos. 15 mil armênios vão ser mortos e cerca de 5 mil casas armênias vão ser incendiadas em Adana e nas vilas adjacentes. Então, é um massacre de grande escala que os armênios vão sofrer nesse momento. E aí, nós vamos ter, algum tempo depois, 1913, então, na antessala da Primeira Guerra Mundial, um grupo radical dos jovens turcos assumindo o poder no Império Otomano. Então, dentro do grupo dos jovens turcos, dentro do grupo do Comitê União e Progresso, né, chamado CUP, Comitê União e Progresso, vai haver um golpe. Então, é um golpe dentro do golpe. E aí, essa ala radical vai assumir o poder. Alguns nomes que talvez seja familiar a alguns de vocês, né? Ismail Enver Pasha, Ahmet Cemal Pasha e o mais conhecido deles, Mehmet Talat Pasha. São chamados três pachás, né? Os três membros mais radicais dos jovens turcos que vão assumir o governo do Império Otomano nesse momento. Tá? E esses camaradas, eles não têm uma visão otomanista do Império, que era a visão predominante anteriormente. Ou seja, todos nós somos otomanos, temos os turcos otomanos, os armênios otomanos, os gregos otomanos, os judeus otomanos, árabes otomanos. Eles não têm essa visão. A visão deles agora é uma visão turquista, não otomanista. Ou seja, eles querem valorizar o elemento turco do Império Otomano. Eles querem o Império Otomano para os turcos, não para os outros povos otomanos. E eles vão valorizar um passado de ouro turco que deve ser retomado, né? Uma Turquia grande, uma pan-Turquia que deve unificar o Azerbaijão, uma parte do Irã, Turcomenistão e outros povos túrquicos do mundo, da Ásia, né? Então, nesse sentido, o discurso se torna mais chauvinista, né? Um nacionalismo que exclui o outro. Pois bem, né? Nesse sentido, os armênios não são turcos, os árabes não são turcos, os gregos não são turcos, os assírios não são turcos, os judeus não são turcos, os curdos, apesar de muçulmanos, não são turcos. Então, nesse momento, a gente passa a ter um governo na Sublime Porta, em Constantinopla, no Império Otomano, que passa a ser hostil às suas próprias minorias, hostil àquele ambiente multicultural e multiétnico que o Império Otomano sempre teve, né? Com maior ou menor grau de conflito. Tá? Não estou dizendo que, com isso, o Império Otomano sempre foi um ar de, né, convivência pacífica entre povos, muito pelo contrário, né? Mas, no grau de violência que a gente vai enxergar aqui durante a Primeira Guerra Mundial, é algo inédito. Na Primeira Guerra Mundial, vocês sabem muito bem que o Império Otomano ele entra no conflito ao lado do Império Alemão, do Império Austro-Húngaro, contra o Império Britânico, França e Império Russo.